Bom, meu nome é Liciane Rodrigues, sou professora de literatura na Universidade Estadual Vale do Acaraú, tenho 30 anos, trabalho aqui desde 2006, nasci em Sobral, me criei em Sobral, estudei em Sobral até a graduação e a especialização, né? O mestrado eu tive que fazer em Fortaleza, mas a minha história com esse curso, eu costumo dizer que a minha vida começou praticamente aqui, né? Porque tudo que aconteceu realmente na minha vida ronda ao redor do curso, né? Desde do trabalho, como também de casamento, tudo se desenrolou aqui, né? E isso faz com que eu tenha um apego muito grande, não só à cidade de Sobral, como ao curso de letras, e não me vejo desapegada, sabe? Assim, do amanhecer, da hora que eu acordo até a noite, está comigo, presente comigo, como parte de mim mesmo. E comecei com literatura antes, claro, bem antes disso. O único vestibular que eu fiz na vida foi para letras, não arrisquei outro, porque eu já sabia o que eu queria desde a 7ª série, né? Então, estudei no Colégio Santana a vida toda. E aí, na 7ª série, eu despertei, descobri que existia um curso na faculdade, na graduação, que trabalhava com literatura. E eu, desde muito pequena, queria literatura porque eu queria ser escritora. Então, aos 10 anos, pedi ao Papai Noel de presente uma máquina de escrever, que eu ainda tenho em casa até hoje, né? Então, imagina uma criança de 10 anos pedindo uma máquina de escrever, né? Então, a ligação com a literatura já era bem grande. Eu até desconheço quando foi que começou realmente. Porque eu lembro que na escola tinha aqueles livros, tinha as aulas de português, que eram as minhas favoritas, né? E junto dos livros didáticos havia os paradidáticos. Você tinha que fazer as leituras e as fichas de leitura, né? E aqueles livrinhos de ficha de leitura eu guardava todos. Então, meus pais vendiam os livros, como é comum, né? Para poder comprar do outro ano, vendiam todos os livros, mas os livros de português e principalmente os livros de leitura, né? De paradidático, eu não deixava vender, eu colecionava todos lá, desde muito pequena. Então, essa relação com a literatura, eu não lembro bem quando foi que começou, mas, por exemplo, eu tenho guardado em casa o primeiro livro que eu consegui ler sozinha na vida, né? Um marco, assim, uma coisa que eu digo, não, aqui foi quando eu comecei a prestar atenção na literatura e a querer literatura. Mas eu não consigo lembrar de onde é que foi, onde foi que começou. Claro que eu sei quando foi que se intensificou, né? É quando, mais ou menos no mesmo período em que eu resolvi escolher letras, que foi lá pela 7ª série, 6ª série. Eu lembro de uma professora de redação que eu tive, que ela colocou o desafio que a gente fizesse peças de teatro em cima de ditados populares, né? E aí eu não fui preferi trabalhar na coxia, por trás. Eu fiquei responsável por escrever a peça e também me meti a dirigir, né, lá na escola. E naquele momento a peça acabou ganhando, né, o concurso da escola, e naquele momento eu percebi que eu podia fazer aquilo, que era aquilo que eu queria, trabalhar com a palavra, com a escrita, né, com a literatura. E aí pronto, aí foi onde realmente se intensificou. Eu descobri que havia um curso que trabalhava com literatura. Na época, ingênua, eu achava que o curso me ajudaria a escrever enquanto escritora, não que não ajude, né? Mas eu achava que eu sairia dali escritora, né? Que o diploma me daria o aval de escritora. Depois eu fui descobrir que tinha outra coisa também tão bonita quanto, que era a questão do lecionar, né? E me apaixonei, aí pronto, né? Isso aqui que eu quero mesmo, já que não vai dar para ser só escritora, porque é complicado, né? E eu gostava muito de trabalhar com lecionar, eu brincava com as bonecas lecionando e tal. Então é isso aqui que eu quero mesmo, vou falar de literatura, trabalhar falando de literatura e vou continuar escrevendo até o momento em que der certo realmente publicar e tal. Então, para mim, a vida toda foi em redor disso. O meu filho, que eu tenho um filho de 5 anos, a barriga foi por aqui, né, ele cresceu por aqui, ele também já gosta de livro. Hoje mesmo ele estava me dizendo, mãe, eu gosto tanto de livro,
Porque ele cresceu ao redor disso, né? Vendo os livros, vendo a mãe mexer com literatura. Às vezes ele está assistindo TV e ele diz, olha mãe, literatura, vem cá. Né? Quando ele está assistindo algum programa que fala de livros infantis, de literatura, ele sempre chama porque é o hábito, é a convivência dele isso. E a minha também, desde muito tempo, não sei nem quanto, como eu disse. E o curso de letras, então, é uma paixão que, desde o momento que eu entrei aqui, eu reconheci que era o lugar que eu precisava, sabe? Para a minha vida, de me engrandecer enquanto pessoa, enquanto profissional, né? De ter esse contato com a literatura de modo mais apropriado. E tanto é que eu fui fazer o mestrado lá em Fortaleza, voltei. Quando eu for fazer o doutorado eu vou, mas eu volto que eu quero ficar aqui. Eu tenho um apego muito grande, tanto pela cidade quanto pelo curso. A minha formação, aqueles livros, vocês já ouviram falar da coleção Vagalume, né, que tinha o Pedro Bandeira, tinha o Marcos Rey, que é mais ou menos anos 90, anos 80, foi o grande, né, era muito usado nas escolas. Hoje eu não sei bem se... Então eu comecei com esses. Depois eu fui, né, eu costumo dizer para os meus alunos, a literatura é aquela coisa... você começa, é como o processo de adaptação alimentar, né? Quando você é bebezinho, você só mama, né? Você não tem o hábito nem consegue digerir determinadas coisas. Tem que ser um trabalho, mas com o tempo você vai acostumando o paladar e querendo outros sabores. E aí eu fui acostumando o paladar àquilo, não, agora eu quero mais, né? Então fui tendo contato com outras obras literárias, aí eu já comecei a frequentar a biblioteca da escola. Na época que eu estudava, não havia muito as bibliotecas, como a biblioteca municipal, né, e tal. Então a da escola era a minha referência. Eu ia lá na escola, geralmente, para ver o que é que tinha. Como é uma escola antiga, os livros eram bem velhinhos, mas eu pegava, então... Fui lendo de tudo um pouco, desde poesia, aí entrei para os livros, né, de literatura também internacional, né, estrangeira. Eu cheguei acho que no primeiro ano eu li Dante, né, mas era uma coisa que eu não tinha ciência muito do que eu estava fazendo, né, não era aquela coisa, vou ler Dante, né, porque estou no primeiro ano, vou ler Dante. Era uma coisa de contato mesmo. A Clarice, né, tem um textinho em que ela fala sobre essa relação do leitor com o livro, né? E ela fala sobre isso, dessa relação de que você tem com o livro, de que é quase uma relação mesmo amorosa. De você ver o livro, você se reconhecer, querer aquele livro, né, ficar olhando, observando, ver a página, né, tocar. Então eu ia escolhendo os meus livros assim. E não conhecia muitos autores, fui conhecer lá para primeiro ano mesmo, que é quando começam as aulas de literatura propriamente dita, né? E o restante, o que eu fui lendo, foi muito intuitivamente, muito de olhar o livro e... Não, esse daqui eu acho que vai ser legal, olhar o título, né? E aí levava para casa para ler. A primeira vez que eu li Clarice, eu estava no terceiro ano do ensino médio, né? E eu detestei, não gostei. Foi Laços de Família, o primeiro livro que eu li. E eu li porque, se não me engano, na época fazia parte do vestibular. E li, mas não gostei, não me atraiu. E quando eu entrei na graduação, eu tive contato com muitos autores, muitas obras. E estava chegando o final do curso e eu não sabia o que eu ia fazer para a monografia, né, para o TCC. E aí eu resolvi pegar um livro, outro livro da Clarice. Eu vou pegar outro, vou dar outra chance, né? Ver se eu me identifico com ela. Que leitura é isso, né? Você às vezes tem um bom autor, mas você não, como a própria Clarice diz, não te toca e você acaba não criando um vínculo com aquela leitura. E eu peguei A Paixão Segundo GH, que é um livro da Clarice, comparado a Laços de Família, mais complexo, né, estruturalmente falando, na narrativa e tal, e eu adorei. Né? Então, aí, a partir daquele momento que eu li A Paixão Segundo GH, eu disse, não, vou fazer o meu TCC sobre esse livro e sobre essa autora. E aí eu fui lendo outros livros, fui gostando, e aí pronto, apaixonei. Desde 2003
que eu trabalho com a obra da Clarice. Foi a graduação, a especialização e o mestrado em cima da obra da Clarice. E aí, às vezes as pessoas dizem assim, puxa, mas tanto tempo trabalhando com Clarice, ainda tem mais coisas para dizer? E o incrível, o interessante é isso, é que não deixa de ter coisa para dizer. A literatura tem essa fonte inesgotável, né, de trabalho, de coisas a encontrar. E eu pretendo ir para o doutorado continuar com Clarice. Não sei até quando, por mim, se ela quiser, se a gente vai a vida toda. E aí, assim, a obra da Clarice é interessante porque, apesar de alguns terem taxado, ela mesma fala em uma entrevista, que é muito famosa, entrevista que ela cedeu à TV Cultura, perto da morte, ela disse que alguns a taxavam como escritora complexa, né? E hermética, que ela disse que não era, nunca foi. E é interessante porque ela passeia nessas duas coisas, ao mesmo tempo que alguns a taxam de hermética, de difícil, ao mesmo tempo tem muita gente, eu acho que pelo Facebook dá para notar, né, que vê em Clarice algumas frases e algumas coisas que seriam mais populares. Eu acho que uma das escritoras mais citadas no Facebook é a Clarice, apesar de muitas frases lá nem terem sido dela, né? Porque o pessoal coloca mesmo como se fosse dela, e não é, que é uma coisa que você tem que ter cuidado. Mas ela tem essa perspectiva também de tocar, de alcançar, mesmo sendo considerada hermética por alguns. É interessante porque o trabalho que eu fiz no final, no próprio mestrado, aborda um pouco isso, o fato de muitas vezes ela até questionar mesmo até onde é que vai a literatura, até onde é que vai a vida, e nisso talvez é que esteja a ligação até mesmo com pessoas que não têm o hábito da literatura tão ferrenhamente, né? Tem gente que diz, eu não gosto muito de ler, mas eu gosto de ler Clarice, né? E aí essa capacidade dela de tocar o humano de um modo muito incisivo, muito forte. Então entender Clarice é uma coisa meio complicada. Eu acho que é por isso que eu talvez tenha escolhido, porque não esgota a tentativa. Claro, todo autor, toda boa literatura, as tentativas não se esgotam, mas com ela foi uma identificação maior. E, bom, com o texto clariciano, ele é muito variado. Você tem, por exemplo, as produções dos contos da Clarice, que seguem uma estrutura, que tem aquela história da Epifania que eu acabei de colocar, né? A maioria das personagens são donas de casa, da classe média, né? E tomam conta dos filhos, da casa, e que, de repente, elas se veem numa situação de refletir sobre essa questão desse dia a dia, dessa vida que não dá conta do que o interior humano precisa. E aí você pega um conto como Amor, que é um dos mais famosos do livro Laços de Família, é uma dona de casa, Ana, que ela toma conta dos filhos, manda os filhos para a escola, o marido vai trabalhar e ela fica limpando a casa. E aí ela diz assim, num determinado momento, há uma certa hora do dia em que ela precisa sair de casa para mandar consertar alguma coisa, para resolver alguma coisa, porque a certa hora do dia os móveis que ela havia limpado durante todo, né, o dia riem dela, né? Ou seja, eles não precisavam mais dela, não tinha mais nada para fazer ali. Então ela vai todo dia, rotineiramente, quando chega aquele horário, sai de casa para evitar ficar sozinha com os móveis e com a casa toda limpa, né? E nesse percurso, num desses dias, ela vê um cego mastigando chiclete e aquilo, né, desenrola algumas reflexões que ela tentava evitar. Como ela mesma diz, ela chama até de aquilo, porque ela não sabe o que é bem, mas era uma coisa que a incomodava, né? Que apesar de estar tudo indo muito bem, alguma coisa incomodava e a fazia refletir sobre coisas que ela precisava abafar.
E é até interessante porque você diz assim, um cego mastigando chiclete, né? Que coisa mais, mais boba, né? Que a outra lá, né, na Paixão de GH, vê uma barata e aí começa a refletir por causa da barata, né? Que coisa mais boba. Mas não é o que desencadeia realmente o pensamento, né? Essa reflexão das personagens não precisa ser uma coisa muito grande. Precisa apenas ser algo que, de certo modo, se faça deter o olhar por mais um tempo e que, de certo modo, também ligue a personagem a coisas fora da sua rotina, coisas que, de certo modo, também estão ligadas ao transcendental humano, né, a nossa parte espiritual, né, não religiosamente falando, mas de existência, né? Nós não somos só isso aqui. Não somos só o que a gente vive, acordar de manhã, comprar o pão, fazer o café, levar o menino para a escola, né, pagar a conta. Há toda uma coisa por trás que, se a gente parar um pouquinho para ver, a gente começa a se perguntar e a perceber que não é só isso, né? Que há algo mais. O que é que seria esse algo mais? Aí é a questão que ela vai discutir. Então, esse lado social e esse lado instintivo para conciliar um tanto quanto complicado, né? Eu lembro até que a epígrafe da dissertação que eu usei foi um verso do Vinícius, em que ele pedia piedade, né? Ele tem piedade das mulheres, porque nelas a dor fere mais fundo e mais fecundo, né? E o sexo está nela e a loucura, e o mundo está nela e a loucura reside nesse mundo, né? Então, ou seja, a relação da mulher com esse mundo, com essas loucuras sociais e também com a questão do instinto, conciliar isso é um tanto quanto complicado. Aí é onde vai entrar a questão do trágico, porque o trágico é essa impossibilidade de conciliar o que seria uma escolha e o que seria um destino, né? Então, que é uma coisa que para nós mulheres muito recorrente, né? A Ana, que eu acabei de citar no Amor, ela mesma vai se questionar até onde aqueles filhos que ela teve, aquele casamento que ela vive, foi escolha dela ou se foi destino, né? Então, esse destino feminino que é cobrado, por mais que você diga assim, não, hoje nós já evoluímos, não tem mais isso, mas todo mundo, quando uma mulher diz eu não quero ter filhos, fica tentando convencê-la a ter, né? Não, mas a mulher só é mulher quando tem filho, e tenha filhos e tal. Então, ainda existe isso, né? E essa conciliação do que é o destino de mulher, no sentido de o que a sociedade prega enquanto o que é ser mulher, e aí é onde entra também a Simone de Beauvoir, que ela vai dizer que ninguém nasce mulher, se torna mulher, né? Pela vivência social. Então, até onde isso é